Olá, tudo bem? Meu nome é Tamara. Venho contar um pouco do meu testemunho para você que às vezes se sente incapaz de fazer ou estar em certos lugares. Há um tempo, com mais ou menos 17 anos, conheci a Cristo. Fui para uma igreja onde eu sofri um pequeno assédio, não no corpo, mas mentalmente, que me afastou um pouco da presença do Senhor. Eu fiquei 5 anos fora. Falava que eu nunca mais ia querer saber de igreja, que eu não queria saber de pastor, que eu não queria saber de Jesus, porque realmente aquilo mexeu muito comigo. E ali eu comecei a beber, eu comecei a sair, eu comecei a ir para casas de prostituições. Nunca me prostituí, mas eu vi muita coisa acontecer. E quem tem vida no altar não fica longe dela. No final de 2021, o Senhor me permitiu sofrer uma enfermidade, onde eu perdi o movimento da minha perna esquerda, causado por uma hérnia de disco por cima da medula. E ali começou todo um processo. Hospital, internação, vai e volta, ninguém descobria. E quando os médicos descobriram, antes disso, numa noite, na enfermaria, chegou uma senhora e ela falou para mim assim: faz um propósito com Deus hoje, que de uma semana você não fica mais nesse hospital. E ali naquela noite, eu lembro que eu falei pro Senhor: Deus, a única coisa que eu vou parar de fazer é de beber. Mas eu não vou voltar mais para a sua presença. Mas se eu sair daqui com o diagnóstico do que eu tenho, eu não bebo mais uma gota de álcool. Mal sabia eu que ali começava a minha jornada com Cristo. E uma semana, cravado no hospital. Um médico, Dr. Bruno, dentro do CPN, descobriu o que eu tinha. Era uma hérnia de disco que eu estava sendo tratada como crise renal. Saí dali, fui transferida para o Souza Aguiar. Falei para Deus que eu não queria ficar naquele hospital. E começou toda a minha saga de um ano e meio, até que saiu o laudo operatório. 6 laudos operatórios, onde o médico falava para mim que eu corria o risco de não andar mais. E eu lembro que um amigo nosso chegou para mim e falou assim: vamos na igreja de onde eu sou. E eu falei para ele assim: na sua igreja eu não vou não, porque eu não gosto da Lagoinha. E eu falava que era a igreja da Porta Larga, que tudo podia. E eu tomei um trauma de pastores, né, devido ao que eu já falei, devido ao assédio. E eu falava que eu não queria ir. E acabei indo. Na semana da operação eu acabei indo. E ali eu lembro da palavra que o pastor estava pregando na época. Antes dele fazer o apelo, eu já estava lá na frente, aceitando Jesus, me derramando toda, voltando para o Senhor. Isso foi dia 20 de fevereiro de 2022. Jamais vou esquecer dessa data. Jogo do Flamengo, do Atlético Mineiro. E assim, eu assistindo o jogo, tendo uma resistência para ir, acabei indo. E ali eu voltei pro Senhor. Mas eu falei para Deus assim: Senhor, até hoje foi do meu jeito. Eu não quero mais do meu jeito. Se for para mudar, muda inclusive a minha maneira de viver. Entrei para o GC em março. Em abril, eu falei para o meu esposo assim: olha, a gente precisa casar. Eu falei para Deus que seria tudo diferente. São 11 anos nós temos juntos, já vivemos de tudo, fizemos de tudo nesse mundo. E a gente precisa casar. Vamos se acertar perante ao Senhor? E ali ele também tomou a posição. A gente não tinha R$1 para casar. E nosso GC proporcionou um casamento inteiro. Com vestido de noiva, com DJ, com festa, com salão. E ali eu senti o cuidado de Deus com uma menina que foi assediada, com uma menina que as pessoas, famílias olhavam e diziam que não ia ser nada. Uma menina onde cresceu, muitas das vezes, numa casa muito humilde, que não tinha piso, muitas das vezes não tinha nem o que comer.
Fui criada pela minha avó, pelos meus avós, na verdade. E uma coisa que a Stories Verse me fez enxergar foi que eu não sou vítima das circunstâncias que aconteceram comigo. A minha história é um testemunho para salvar outras pessoas. E muitas das vezes a gente se sente vítima da sociedade, vítima do que aconteceu. Ah, mas por que eu passei por isso? Eu era uma pessoa boa. E tudo que a gente passa, na verdade, são construções. É Deus construindo dentro da gente aquilo que lá na frente vai ser gerado para outras vidas. E hoje eu tenho a certeza de quem eu sou em Deus. Filha, amada, perdoada, próspera. Tinha uma mentalidade de escassez, hoje eu não tenho mais. E assim, ver o que o Senhor tem feito em mim, dentro da minha casa, não é sobre bem material, não é sobre ter um carro do ano, é primeiro em mim, depois através de mim. E assim, hoje eu sou muito grata, de verdade, por ter passado por aquela enfermidade para poder me aproximar de Deus de novo. Porque eu creio que, como diz aí fora, ou vem no amor ou vem na dor. Eu preferi, ir na dor, mas foi uma dor que me gerou um grande testemunho hoje. E eu creio que através desse testemunho, como eu ouvi domingo, grande coisa está sendo gerada. Às vezes a gente para e pergunta a Deus por quê, mas eu parei de perguntar a Deus para quê. E parei de perguntar a Deus por quê e comecei a perguntar a Ele para quê. Porque o porquê você quer resposta, o para quê você entende que é para outros. E essa sou eu. Storyverse.